algo profundamente errado acontecendo diante dos nossos olhos, e poucos têm coragem de nomear isso. Crianças estão sendo moldadas para parecer adultas, mas não em sabedoria, como diz a palavra, em sensualidade, em impureza, em performance. É uma geração machucada antes mesmo de entender o que é ser criança. A Bíblia nos mostra que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Ele não foi precipitado, exposto, nem forçado a carregar fardos emocionais ou espirituais antes do tempo. Mas hoje, o que vemos é o oposto. Crianças que deveriam ser protegidas, sendo usadas, exploradas, expostas, às vezes até sob o olhar passivo da sociedade. A cultura sexualizou o sagrado, roubou a inocência, machucou o cérebro e, pior, deformou a alma. Como frutos colhidos verdes, essas crianças não tiveram tempo de amadurecer com Deus. Por dentro, continuam cruas. Por fora, endurecem. Criam defesas que impedem o amor de entrar. E aqui está a pergunta que poucos fazem. Quantas dessas feridas espirituais foram plantadas pela exposição precoce ao que o corpo ainda não entendia, mas sentiu como violência? A adultização não é só sobre antecipar responsabilidades, é sobre roubar o tempo da pureza. É sobre plantar luxúria onde Deus ainda estava formando identidade. Muitos pais e líderes, na tentativa de formar um filho forte na fé, acabam sem perceber caindo numa armadilha espiritual, o adultismo. Projetam sobre a criança expectativas de maturidade, de pureza, de santidade que nem eles mesmos sustentam. E, sem querer, colocam uma alma em formação para representar um papel, ao invés de viver um relacionamento com Deus. A criança aprende cedo que não pode decepcionar, que precisa ser exemplo, que precisa se controlar, mas por dentro ela está confusa, ferida, desconectada. E então surge a máscara, uma aparência santa, mas sustentada pelo medo, não pelo amor. E agora, imagine quando essa performance envolve o corpo. Quando a criança começa a perceber que, ao agir de forma sensual, atrai a atenção, que seu corpo é julgado, avaliado, comentado. O cérebro infantil, ainda em formação, reage a essa pressão com desregulação emocional, aumento de cortisol e uma dor silenciosa, a perda da segurança. Essa sexualização precoce, mesmo velada, forma um escudo espiritual falso. A criança, ao invés de se ver como templo, passa a se ver como vitrine. Jesus disse: "Se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus." A fé autêntica exige vulnerabilidade, mas a adultização ensina justamente o contrário: esconder, fingir, preencher expectativas. É como uma semente forçada a germinar antes do tempo. Ela se quebra, mas não floresce. Há um algoritmo invisível que opera não apenas nos celulares, mas nas almas. Desde cedo, a criança aprende a medir seu valor pela reação do outro. Curtidas, aplausos, aprovação. É um sistema de dopamina espiritual. Uma troca sutil, mas devastadora. Se eu agrado, eu valho. Esse sistema começa cedo, às vezes com elogios aparentemente inofensivos. Como você está bonita assim? Olha que gracinha dançando assim. E a alma da criança vai absorvendo a mensagem. Eu sou amada quando performo, quando provoco, quando apareço. Essa distorção espiritual começa no invisível, mas logo se manifesta no corpo. Gestos precoces, olhares carregados, uma sexualidade antecipada que na verdade esconde uma busca desesperada por amor. A Bíblia já falava disso antes da ciência. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas como renovar a mente de alguém que teve a infância marcada por estímulos contrários à identidade de filho? Como restaurar uma alma que aprendeu a se ver como objeto de validação e não como reflexo do Criador? Essa é a dor invisível de uma geração. Crianças esvaziadas por dentro, mas bonitas por fora. Crianças que viraram vitrines emocionais. Sorrisos treinados,
poses imaturas de sensualidade que escondem um abandono afetivo e muitas vezes espiritual. Essa desconexão vai se aprofundando com o tempo. A criança se molda ao que agrada, ao que chama a atenção, ao que vende, e aos poucos vai perdendo a capacidade de habitar o próprio coração. Vai se afastando daquilo que é mais puro, a presença de Deus. O que acontece com uma criança que foi ensinado a esconder a dor, a endurecer o rosto, a controlar o corpo e nunca aprendeu a ser cuidada? Ela cresce, mas cresce ferida. Adultos que passaram por adultização precoce carregam um tipo de culpa que não tem nome. É como se tivessem falhado em algo, mas nunca soubessem exatamente o que. São pessoas que tentam orar, mas se sentem frias. Tentam se relacionar com Deus, mas se acham indignas, porque desde cedo aprenderam que precisavam merecer amor. Essa culpa espiritual silenciosa se manifesta em recaídas, vícios, compulsões escondidas. Há quem lute com a luxúria e não entenda por que isso volta com tanta força, até perceber que foi na infância que sua sexualidade foi ativada de forma errada. O trauma se camuflou de desejo e a alma ficou confusa. É o que a Bíblia chama de espírito de escravidão. Pois não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Ser filho é poder ser vulnerável. É saber que você não precisa se moldar à expectativa de ninguém para ser amado. Mas quem foi adultizado cedo não aprendeu a descansar. Por fora, o corpo é de um adulto, mas por dentro, o coração ainda é de uma criança órfã. Uma alma sequestrada no tempo errado. Deus não ignora os anos roubados. Ele não fecha os olhos para a infância arrancada. Ele não despreza a dor da alma que cresceu cedo demais. Pelo contrário, ele promete: restituirei os anos que foram consumidos. Joel 2:25. Talvez você nunca tenha aprendido a ser filho, mas Deus nunca esqueceu que você é. Ele viu quando tentaram moldar sua identidade, quando usaram seu corpo como vitrine, quando te fizeram se sentir sujo, ainda tão pequeno. Ele viu, e ele ainda tem um plano. A restauração começa quando você permite que o Espírito Santo acesse a parte da sua alma que parou no tempo. Quando você diz: Deus, eu não quero mais só parecer forte, eu quero ser curado. O processo é profundo, mas real. Deus não reforma cascas endurecidas, ele resgata a semente original. Ele não quer você apenas recuperado. Ele quer ver você florescer no tempo certo. Reensinar a mente a descansar pode ser simples. Comece com este gesto. Feche os olhos por 1 minuto, respire fundo e diga: Pai, eu não sei como voltar, mas estou aqui. Essa é uma oração mais poderosa do que muitos discursos. A verdadeira identidade espiritual não nasce da exigência, nasce da revelação. Você é quem Deus diz que você é, não quem tentaram fazer você parecer. Jesus, aos 12 anos, já ensinava no templo, mas ele não permaneceu lá. Ele voltou para casa, obedeceu aos seus pais, viveu em silêncio até os 30, porque até mesmo o Filho de Deus respeitou o processo. Isso nos ensina algo poderoso. Maturidade espiritual não é acelerar a alma, é obedecer o ritmo de Deus. Watchman Nee dizia: Deus não quer a sua força, quer a sua entrega. E só entrega quem aprendeu a ser filho. A cruz não pede que você cresça antes da hora. Ela pede que você se reconheça amado, mesmo imperfeito, mesmo marcado, mesmo ferido. A adultização grita: você tem que dar conta. A fé sussurra: você é cuidado. Essa é a diferença. Se roubaram a sua infância, se machucaram a sua alma, se você cresceu cedo demais, Deus ainda está pronto para mostrar quem você era antes da máscara, antes do trauma, antes da performance. Ele não apenas cura, ele devolve, ele revela. E se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: Pai, eu quero voltar a ser filho. Inscreva-se no canal, ative o sino.
Mais mensagens como essa estão vindo, e elas não falam com a sua aparência. Elas falam direto ao seu espírito.